Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal The Collector. Eu sou o Alexandre e desta vez trago-vos aqui um vídeo diferente. Não diferente em termos do tema principal do canal, que é coleções, mas de um tema que faz parte da bio do canal, caso vocês já tenham visto, que é essencialmente videojogos, música e cultura geek. Desta vez vou falar de videojogos, que é uma coleção que desde que comecei a colecionar a sério foi em 2017, ou seja, comecei a colecionar desde 2017 de forma mais a sério. Eu sei que o português agora falhou bastante, mas não faz mal. O que vale é a intenção. E nessa altura eu comecei a. Na altura comprava jogos mais baratinhos, na loja que tinha mais perto de mim, que era a Endgame, em São João. Entretanto, essa loja já fechou. Agora temos a nova que saiu, que é aquela nova rede de lojas de usados que é a Sex. Soa bem estranho, mas é o nome da loja. E alguns jogos que eu tenho aqui já foram comprados lá. Só que entretanto, com o passar dos anos, eu fui desfazendo de muita coisa que comprei. Porque o meu gosto por colecionar videojogos já não é o mesmo que era de antes. Eu agora já tenho outros gostos, outras, outras prioridades neste tipo de coisas. E videojogos com certeza já não é uma dessas prioridades. Mas ainda tenho aqui alguns jogos que guardo com mais carinho e que de vez em quando ainda toco neles. Um, eu considero uma pessoa que não precisa de jogar muito um jogo, ou ver muito um filme, ou ler muito um livro para perceber que aquilo que é bom. E estes videojogos, a maior parte, muitos deles nem sequer completei. Mas joguei só um bocadinho e já percebi que aquilo que era uma masterpiece. Vamos então começar com um jogo da primeira consola que eu tive, que foi uma Sega Master System, que era do meu pai. Ele tinha essa consola e tinha dois jogos. Tinha o Sonic 1 e tinha se não me engano, era o Ghouls and Ghosts. Se não me engano, era o Ghouls and Ghosts. E depois tinha um terceiro jogo que eu não disse porquê, porque eu não tenho bem a certeza que jogo é que era. Ainda não vou contar. Mas pelas memórias que tenho da capa e depois com a base na pesquisa que fiz, parece-me ser o Desert Strike, o primeiro, mas não tenho bem a certeza, por isso é que eu não conto. Foi um jogo que eu já comprei depois, nunca cheguei a jogar na consola porque a minha consola estragou-se com os anos. Porque ela esteve guardada num barraco durante bastantes anos, mais de 10 anos. Mas joguei muito em emulador e é um jogo espetacular, que vocês devem conhecer com certeza, que é o Shinobi. Este jogo é um port da versão de arcade e tenta ser super fiel à versão de arcade. Até a zona de bónus é similar. E é um jogo muito complicado, é um jogo bem difícil mesmo. É aquele tipo de jogo que é 2 hits morres, basicamente. O jogo está em ótimo estado. Comprei uma senhora francesa na Vinted. Isto até sai fora, sim, porque isto não estava bem preso. Aqui o cartuchinho, sim, os jogos na altura eram cartuchos. Este é o jogo, Shinobi. Depois essa série teve um segundo jogo para a Game Gear, que se não me engano ele nunca saiu aqui no ocidente, se não me falha a memória. Que é o tal Shinobi 2, e depois teve o Shinobi The Return of Ninja Master, que é no Japão o Shinobi 3. Aqui o manual do jogo, sem capa. Assim, o manual não tem capa. Vem sem capa. Pronto, aqui o manual em várias línguas. E, bem curioso, aqui é a pessoa a quem eu comprei. Ando aqui a rabiscar as datas em que fez. Isto foi tudo em 92. Vez 7 de 92. O gajo fez 325 mil pontos. Caramba, fogo. Andaram aqui a fazer umas macacadas. É engraçado, isto são rabiscos nostálgicos. São escritos nostálgicos. Mas é um jogo em si bastante bom. Voltando ao 3, o 3 é um jogo bem difícil também. Bastante. A série Shinobi. Não, já ia dizer que há a série Shinobi, mas não. Essa é a série Ninja Gaiden, que é da Nintendo. Apesar de ter um jogo para a Master System também que é excelente. É melhor até que a série da Nintendo. Isto eram as caixas antigas, só assim caixa rígida. E foi by the way, foi a Sega que introduziu este sistema
padronizado nos videojogos, que é destas caixas rígidas. Porque a Nintendo, até à geração da Nintendo 64, usou caixa de cartão, caixa de papelão, e isso era terrível, porque a curto prazo podia ser altamente, mas a longo prazo e para os colecionadores, essas caixas são um terror porque elas estragam-se com muita facilidade. Um, Estragam-se com bastante facilidade e é um terror. Mas a SEGA já inovou nesse aspecto. A Mega Drive mantém-se igual, depois a Sega Saturn já é aquelas caixas de CD normal, na altura de CDs, e assim sucessivamente. Agora falando mais em concreto do jogo, o Shinobi é um jogo de plataforma em que tu és este menino, que é um ninja, já agora, que se não me engano no Japão ele tem um nome. Ele tem mesmo um nome, aqui na Ocidente não há nome, és um Master Ninja, Ninja Mestre, fixe. E é uma plataforma que basicamente tipo estilo Mega Man, que é basicamente tens que atirar as famosas shurikens para o teu inimigo. Pronto, aqui o nosso protagonista é um one hit kill, já manda um tiro, manda um shuriken mata, mas temos apenas, se não me engano, são duas vias que a gente tem e apenas dois golpes a gente morre. Com o passar das fases vamos tendo zonas de bónus onde podemos ganhar mais pontos, ganhar mais dinheiro e etc. Mas a decisão dessas zonas de bónus é mais para pontos, me conseguir mais pontos. É o típico jogo de plataforma da época, mas é um jogo espetacular, sem dúvida nenhuma, aconselho vivamente a jogarem. Aliás, é um dos essenciais da Master System. Depois, passamos então aqui para a Super Nintendo, ou então, neste caso, que é a versão japonesa é Super Famicom, que é a Super Nintendo japonesa. E então temos o Shin Megami Tensei If. Eu sou muito fã da série Shin Megami Tensei, apesar de serem jogos bem difíceis e bem complexos, mas sou bastante fã da série. Este jogo bem completinho, vem com a caixa, claro, com o manual e o cartucho. Como podem ver então, este é o manual, todo em japonês, como é óbvio. O jogo é esta versão japonesa, o jogo nunca saiu fora do Japão. E o jogo, como vocês podem ver, é bem confuso. Isto é o mapa do jogo, ou seja, aqui uma metade do ecrã é a tua personagem e os teus demónios, as suas barras de vida, e depois aqui em cima é que é o cenário. Que tem uma coisa que normalmente tudo o que é japonês, temos jogos e livros, não sei se ainda hoje é assim, mas na altura é assim. Que é o número de série, diz o que é, o preço, todas as informações são assim. E depois aqui um avisinho da Nintendo para a mostrar como é que se liga a console na tomada. Muito fixe, muito engraçado. São coisitas, são coisas giras que, aliás, a época dos manuais já faz muita falta, pessoal. Hoje em dia já não há manuais nos jogos, é tudo um papelinho e está feito. E então a seguir temos o cartucho, que é assim. Este é o cartucho da Super Famicom ou Super Nintendo japonesa, que é o mesmo da Super Nintendo europeia, já que o modelo é o mesmo, portanto cabe assim. Vamos aqui o cartucho. Que segundo o vendedor, foi um senhor espanhol, o cartucho é funcional, mas lá está, tens que ter uma Super Famicom original japonesa ou então tens uma Super Nintendo modificada através de mod chip e com um leitor especial para ler jogos japoneses. E então o que é Shin Megami Tensei If, ou mais concretamente Shin Megami Tensei? Shin Megami Tensei basicamente não passa de uma série de jogos em que nós jogamos com normalmente um grupo de adolescentes que podem mudar o mundo, que até recebem uma oportunidade de mudar o mundo ao seu belo propósito. E normalmente essa oportunidade tem a ver com os bichinhos que a gente apanha pelo caminho, que é basicamente o grande condutor da história, que são os demónios, e são verdadeiros demónios. A série Shin Megami Tensei começou em 1992, se não me engano, exatamente, 92, porque antes já houve uma série chamada só Megami Tensei, que não era da Atlus, a produtora da série, mas era uma junção de várias empresas, já que Megami Tensei originalmente era uma série de livros, escrito por Aya Nishitani, que são livros até hoje em dia bem olhados com gozo quase, porque muita gente diz que é uma fanfic mal feita,
Eu nunca li os livros, já tive a oportunidade de os ler, mas nunca os li. Mas quem sabe um dia os vou ler. Pelo menos o primeiro. E que é mais curto. Mas não é por isso, é mais porque se a história for assim tão mal escrita, mais vale ser uma experiência mais rápida possível. Mas eu espero bem estar enganado. Só que esses livros fizeram tanto, o primeiro livro fez tanto sucesso que acabou por ganhar uma série anime, um OVA em anime, que até está disponível no YouTube. Se vocês forem no YouTube pesquisarem Megami Tensei anime, aparece-vos o OVA. Se não me engano é 49 minutos. Só que é um bocado complicado porque é assim, malta que nunca lê os livros vai assistir aquele OVA, não vai perceber patabina de nada. Porque aquilo não faz questão de explicar nada. É, mostra e entendeste, não entendeste, não há nada, fodeste, que é mesmo assim. Por isso é que eu digo que antes de antes de assistirem o OVA, leiam o livro e depois assistam o OVA. Depois, claro, teve jogos, só que a versão de consola foi feita pela Atlus e a versão de PC foi feita pela Namco, se não me engano. Já na altura não era Bandai Namco, era só Namco. E foi feita a versão de PC, só que a versão de consola era uma versão diferente, a versão de PC era uma versão de estilo plataforma e a versão de consola era uma versão RPG, algo que foi uma coisa curiosa porque era ao contrário. Os PCs eram conhecidos pelos jogos de RPG e os de console eram conhecidos pelos jogos de plataforma. Fizeram a inversão e parece que correu bem. Depois saiu o Megami Tensei 2, que já foi feito inteiramente pela Atlus. Não foi feito pela Namco. A Namco nem sequer teve participação, nem sequer uma versão de PC houve, portanto foi só feito pela Atlus, uma versão de consola. E o jogo teve bastante sucesso e então a Atlus decidiu comprar os direitos da série e fez uma série, quase que fez um reboot daquilo tudo e fez o Shin Megami Tensei, que Shin significa novo em japonês e Megami Tensei significa reencarnação da deusa. Teve o primeiro, que fez bastante sucesso, depois teve o 2 e teve o IF. Porquê é que se chama IF? Porque Shin Megami Tensei IF passa-se numa realidade alternativa onde os finais de Shin Megami Tensei 1 nunca aconteceram. Porque, isto spoiler alert do primeiro jogo, o primeiro jogo termina com um cataclisma nuclear, onde arrebenta com a Terra toda e demónios invadem a Terra. O Makai, que é o mundo dos demónios, o inferno, ali é só o mundo dos humanos, ninguém cai e acaba por ficar um só. Em Shin Megami Tensei IF é como se nada disso tivesse acontecido. O jogo passa-se numa realidade escolar onde o nosso protagonista são esses dois, sim senhor. Vocês podem escolher quem quiserem, podem ser uma mulher ou um rapaz, mas é só mesmo por questões estéticas. Basicamente o jogo é igual, não vai mudar nada. E depois basicamente o jogo começa numa escola, vocês são simples estudantes, quando a escola acaba por ser engolida pelo Makai, através de um acontecimento que não é um cataclismo, é outro que não é bem explicado, mas a escola é invadida pelo Makai. Através de, possivelmente, supostamente é o que se conta no jogo, através de alguém que fez um portal, fez uma espécie de ritual demoníaco e conseguiu com que a escola fosse engolida para o Makai. Sendo que a escola então torna-se um dos mundos do jogo, que é este mundo aqui. Se é que isto vai mostrar. Este aqui é a escola. E depois aqui temos os outros mundos que constituem então um total de 7 mundos que eles dizem, segundo o jogo diz, que corresponde a cada um dos 7 pecados capitais. Eu nunca fui muito longe no jogo, só porque o jogo é bué. Nem é difícil, o jogo é confuso para caraças. Pessoal, olhem, já para vocês verem, olhem como é que isto é. É mesmo. E vocês já viram no jogo, né, as imagens do jogo. E digo já, a malta que é fã da SMT ou que quer ser fã da SMT, nunca comecem pelos primeiros 3. Esses jogos são super datados da época, ou seja, são jogos que tens duas uma, ou tu és bué da crânio e consegues jogar aquilo de boa, tipo nerdolas a 1000%, ou então vais-te perder com uma facilidade brutal. É daquele tipo de jogo que primeiro nem há mapa, ou melhor, tem mapa, mas tens de estar constantemente a clicar no start, na pausa, para conseguires ver o mapa, e ainda assim é confuso. Não há minimapa, claro. Depois os cenários são todos muito iguais, é só labirintos, é só com corredores, basicamente labirintos. É um jogo para, lá está, tens que decorar os sítios
E depois os próprios demónios são bué fodidos, são muito shots. Porque em SMT tem um sistema de captura de demónios que diferente dos como por exemplo Pokémon. Pokémon tens Pokébolas, tens que esperar que o Pokémon esteja. Aliás, só consegues capturar Pokémon se das duas uma. Ou ele estiver inconsciente, ele entra facilmente, ou então se ele, o próprio Pokémon aceita e quer entrar por vontade própria, como é o caso do Pikachu. Aqui não, aqui é um sistema de conversação, diálogo, negociação. Só que os demónios, lá está, eles são demónios, portanto eles não vão ser boas pessoas, eles vão te foder à brava. Por exemplo, eles vão te pedir dinheiro, tu vais dar dinheiro e ainda te vão dar um pontapé no cu, como quem diz, vai ficar com o teu dinheiro e tu não ficaste sem nada. Por isso é que é muito complicado negociar com demónios. No início até são mais ou menos simpáticos, só que mais para os demónios mais OPs, meu amigo, vais-te ver mesmo lixado. É bem complicado mesmo. Já demónios tipo o Satanael, o, um, o Satan, lá está, que é o Satanael, como é que ele se chamava? Não é o Nar, é o. Caramba, esqueci-me do nome. Esqueci-me do nome, pronto. Já conheci os nomes dos demónios, assim, os mais OPs, já sabia dos demónios todos, mas eu infelizmente esqueci-me de muitos. Eu lembro do Satanael, lembro do Nara, hum, lembro-me também do. Como é que ele se chamava? Caramba. Não interessa, não faz mal. Não é que seja muito relevante para o vídeo, mas é só um exemplo que esses demónios mais complicados são muito difíceis de capturar. É assim que podemos dizer. Portanto, malta que quer ser fã da SMT, pessoal, joguem os novos. SMT 3 Nocturne Remastered ou SMT 5. Ou é mesmo o 4, aconselho muito mais para quem quer começar, porque são jogos muito mais tranquilos, muito mais de boa para a malta que quer ser fã. Agora, este aqui e os outros dois para trás, não toquem neles, a não ser que vocês sejam malucos. Doidos de pedra mesmo. Este jogo tem uma particularidade curiosa. Ele abriu uma nova timeline na série. E muitas pessoas conhecem-no como Persona Zero. Porque ele faz parte da mesma timeline de Persona. Foi ele que abriu essa timeline. E falando de Persona, temos então o único jogo da série Persona que essa sim é a minha série de jogos favorita, porque foi a série que eu mais joguei até hoje. Porque a SMT eu gosto muito, mas eu não joguei tanto porque os jogos são bem confusos e difíceis. Mas Persona eu joguei muito. Infelizmente só tenho este, que é o mais fácil de ter, que é o Persona 5, mais concretamente o Persona 5 Royal. E pessoal, que jogo é este? Eu adoro Persona 5. Vocês não imaginam o meu amor a Persona 5. Originalmente quem me falou do jogo foi o meu amigo Mário, que já não fala há bastante tempo. Portanto, Mário, um abraço para ti se estiveres a ver isto. Este jogo é simplesmente fabuloso. Ele mostrou-me e tal, falou que também era alta viciado na altura que ele comprou. E ele comprou na época que o jogo saiu aqui no Ocidente, em 2017. A versão de PS3 e eu assim, fogo. Então o que é que eu fiz? Eu fui jogar, na altura não tinha PS4, ou melhor, já tinha PS4, mas não ia comprar um jogo que eu nem sabia se ia curtir mesmo ou não. E então o que é que eu fiz? Tinha um emulador de PlayStation 3 no computador e decidi arranjar uma versão do jogo para o emulador, joguei e joguei só um bocadinho e já curti o jogo para caraças. E apesar de eu nem tinha feito direito a primeira dungeon, né? O primeiro palace. Depois fiquei assim um tempo sem jogar, ficou um tempo ali no frigorífico até que um dia vi na loja da PlayStation o Persona 5 original Ultimate Edition tipo a 10 ou 15 euros. Acho que era 10 euros. Eu disse, fogo, é um preço espetacular para o Ultimate Edition, vou comprar e vou experimentar. Comprei, joguei, experimentei, pá, adorei o jogo e não tinha, estava mesmo muito perto do fim quando eu comprei esta versão aqui que é a versão Royal, que traz muita cena nova, traz estas duas personagens novas, que é então a Kasumi, que by the way, que fera que ela é, e depois eu estava a contar que ele estivesse aqui, mas não está, que é o. Que é aquele médico, que eu esqueci-me agora do nome. Caramba, na hora dos vídeos é que me dá as brancas. O Maruki, esqueci-me. É o que dá para não fazer roteiros. Eu ao início pensava que não ia precisar fazer roteiros, mas parece que foi afinal vou precisar. Peço desculpa, pessoal. O Maruki, que acaba por ser o vilão desta versão Royal, porque no jogo original ele não existe.
Ele acrescenta também um Palace novo, só que o problema é que eu passei o jogo, cheguei à parte em que supostamente íamos partir para o novo conteúdo do Royal e pum, nada, zero, avancei direto para o final. E depois eu fui pesquisar e descobri que tu tens que cumprir dois requisitos para conseguir ir a ter acesso a esse conteúdo. E fiquei danado porque eu despendi quase 100 horas de jogo para não descobrir as novas coisas. Que tinhas que ter o Social Link, que é um sistema de relação com pessoas em persona. Um, tinhas que ter nível 9, pelo menos nível 9 com o Akeshi, que é este senhor aqui, e com o tal do Maruki. E o Akeshi tinha a nível 6 e com o Maruki tinha a nível 9, ou seja, eu não consegui. O que eu fiz foi que quando saiu a versão de PC do jogo, eu saquei um save game e fiz tudo praticamente com a papinha já feita. Porque opa, não está para fazer mais tanta hora daquele jogo. É um jogo simplesmente brutal. Para a malta com quem se Persona é um RPG, é um jogo de RPG. Tens a parte do jogo, podemos chamar a vida cotidiana do nosso protagonista, que é um jogo mapa aberto, podes andar pela cidade. Só que é meio aberto, porque tem áreas específicas que nessas áreas é aberto, mas não podes explorar a cidade toda do género GTA. Não podes fazer isso. E depois tem a parte das dungeons que também são abertas e depois o sistema de luta é por RPG por turno. Que muitas pessoas não curtem, eu particularmente... É assim, foi este jogo que me fez gostar de RPG por turno. Mas sinceramente prefiro muito mais um hack and slash ou um beat 'em up do que um jogo de RPG por turno. Mas isto é a minha opinião. Agora, resumindo então sobre Persona 5. É um jogo incrível, nem falo da parte visual. A parte visual é fixe, imagina assim já está a ficar um bocado datada. A Atos tem que começar a inovar nesse aspecto. Ela já usa essa engine desde 2011, portanto, Atos, calma, mudem lá, se faz favor. Mas o jogo é incrível, os personagens são incríveis, a história é muito boa mesmo, muito bem feita. Mas para mim, o que mais me impressiona até hoje em Persona 5 é que é um jogo muito intimista. Ou seja, tu jogas o jogo e parece que tu próprio te ligas às personagens, parece que tu estás naquele mundo junto com eles, é isso que é fixe. Agora, falando então do resto da série, Persona 4 é um jogo maravilhoso, maravilhoso. Eu amo Persona 4 e é um jogo que eu queria muito ter físico, mas ele é caro para caraças, o pessoal abusa. Tem a versão de PC do jogo e passei toda, não preciso dizer isso, com os melhores personagens do jogo. E é um jogo realmente fabuloso. O Persona 3 também é muito bom, mas agora quando sair o Reloaded, que eu vou comprar com certeza e vou jogar até me viciar, já sei como é que é. Prontos, então avançando para outra série, temos aqui a série Red Dead Redemption, que é uma série de jogos, meu amigo, que jogos awesome. Red Dead Redemption eu conheci em 2011, na casa do meu primo Xavier. Se estiveres a ver isto, um abraço para ti, boy. Que ele tinha na PS3 e na altura, pá. Pronto, eu achei muita piada ao jogo, um jogo de cowboys, não é assim muito comum, né? Isto agora desligou-se. Não é assim muito comum jogos de cowboys. E eu, passado uns anos, em 2017, eu comprei o jogo, né? E passei numa semana. A história toda numa semana. Porque eu neste tipo de jogos eu não ligo nada a fazer 100%, eu só quero passar a história e aproveitar. E a história do Red Dead é fabulosa, é muito, muito boa. Tem personagens fabulosas. A personagem que eu mais gostei, claro, para além do John Marston, que é o protagonista que está na capa, é o Dutch. Tem uma morte muito triste e muito melancólica, não sei se vamos dizer. Mas o Dutch é daquelas personagens que te faz realmente pensar no que é bem e o que é mal. É muito fixe. Já o Red Dead 2 é um jogo que eu até hoje nunca o completei. Tenho que o completar. Mas não sei, pá, apesar de eu estar a adorar o jogo, acho que o primeiro teve. O impacto foi maior. Foi uma magia maior que o 2 não é. O 2 já sabes que vai ser assim. O primeiro tu não sabias, por isso é que o 2 o impacto não foi tão grande. Mas ainda assim acho um jogo maravilhoso, como o brasileiro diz. E vale super a pena. Vale super a pena. E como gosto tanto desta série, eu tenho aqui os dois jogos guardadinhos e gosto muito deles. Da Rockstar, eu já volto também a ressaltar uma série que eu não tenho jogos físicos, infelizmente, que é a série Max Payne, que eu também sou super fã, está no primeiro.
Vamos então passar para um jogo de uma série que já gravei os artbooks aqui no canal, que é a série Sakura Wars. Eu apenas tenho aqui em casa o último que saiu, que é o reboot de 2020. Eu já tive aqui em casa os da Sega Saturn e Dreamcast, só que eu vendi porque eu achei que não valia a pena ter, porque eu não posso jogar aquilo. Portanto, não valia a pena. Uh, Aqui o jogo é engraçado porque ele vem com um manual, é verdade, um manual no jogo PS4. E vem também com uns autocolantes, que como é óbvio não vou colar, como é óbvio. E então, para a malta que pergunta, o que é Sakura Wars? Sakura Wars, como já disse no vídeo Artbooks, é um jogo onde um grupo de meninas, de mulheres, que possui, é um grupo de mulheres onde elas possuem cerca de uma vida dupla. Por fora, elas são atrizes. Atrizes no teatro de Tóquio, neste caso, passa-se no Japão. Volta à facção japonesa. Mas por trás dos panos, elas combatem demónios através destes robozinhos que se chamam Kobos. Só que este jogo ele tem muita cena fixe. Por exemplo, a parte final que é aquele combate, aquele campeonato das tropas, das chamadas. Eu vou chamar fações que é mais fácil. São as fações de tropa mundiais. Temos a parte da Inglaterra, conhecemos tropa da Inglaterra, da Alemanha, um, uma nova de França, que não é a mesma da antiga série. E não só, os vilões são bem bacanos. Eu achei awesome eles, entre aspas, renascerem uma personagem que fazia parte da série antiga, que é a antiga Sakura, a Shinguji, esta que está na capa é Sakura Mamiya, que também é muito bacana, mas então, pá, a antiga é melhor. É a minha opinião. A antiga é melhor, mas apesar desta nova também é muito fixe. Eles renasceram à antiga, só que não renasceram totalmente porque é apenas um corpo sem alma. Basicamente eles pegaram o corpo é o dela, praticamente é o dela, foi feito com DNA dela, mas é só uma carcaça, lá dentro não há nada. Mas achei a foda da maneira como eles pegaram nisso e misturaram com os personagens da nova parte, né? Foi muito fixe. É um jogo muito bom, sem dúvida. Foge muito ao que é o Sakura Wars antigo, muito visual novel, os combates eram muito à base do RPG tático. Aqui não, aqui os combates é estilo hack and slash e o jogo é mapa aberto. Do estilo, mapa aberto, semi-aberto, do estilo Persona. O que é muito fixe, é muito, muito bacana e faz realmente o jogo ser espetacular. Vale super a pena. Mais um PS4, temos aqui The Ghost of Tsushima, que foi o meu amigo Diogo, e se estiveres a ver isto, mano, obrigado por me recomendares. É um jogo espetacular. Desde que ele saiu, eu já botei o olho a ele e na altura eu já fiquei pasmado. E o jogo é espetacular. É um jogo belíssimo, tanto graficamente como em termos de história, lá está, narrativa, história, em termos de personagem, tudo. O jogo é perfeito, quase perfeito, perfeito, perfeito. Não é quase, é perfeito, pronto, mais nada. É um jogo espetacular. Conta muito bem o que era o Japão na era dos samurais, né? Na chamada era dos samurais, já que o jogo passa-se no século XIII. Na altura, na invasão mongol à ilha de Tsushima. E aqui o nosso protagonista, que é o Jin Sakai, altamente. É um jogo muito fixe, pessoal. Eu acho que vocês já devem conhecer o Ghost of Tsushima, é um jogo incrível, só. E a versão Director's Cut da PS5 ainda consegue ser melhor. É muito, muito fixe. É um jogo, não vou falar muito, vocês já conhecem, portanto nós não vale a pena falar muito. Depois temos então a série Tekken, que é uma das minhas séries de jogos de luta preferidas, se não a minha favorita. Eu sou muito fã de Tekken. Já joguei todos os Tekkens principais, claro. O único que eu não joguei até hoje posso ser que foi o Tekken Hybrid e aquele da 3DS, porque da resto já joguei tudo. O Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vou comprar o Tekken 8, claro. É um jogo simplesmente fabuloso. Melhor, uma série de jogos fabulosos. Porquê? Porque Tekken tem uma pegada bem interessante. Na altura que o primeiro Tekken sai, estava a concorrer diretamente com o Virtua Fighter. E o Virtua Fighter, que também é uma série de jogos que também gosto bastante, é um estilo de luta muito mais realista, porque ele mete estilos reais. O próprio jogo, por exemplo, quando tu acertas um inimigo não sai nada, é como se fosse uma coisa real, lá está.
E o Tekken volta a pegar nesse estilo mais de anime, personagens todas com cabelos esticadões e poderes, não sei o quê. Depois metem o próprio demónio lá para dentro. Sim, os tais do o tal do Devil, não é? Opa, é espetacular. Tem um estilo de jogabilidade espetacular que é perfeito porque ele é bom para iniciantes e dá muito espaço para aquela malta que quer aperfeiçoar as suas técnicas, aprender de forma mais competitiva, a jogar mais competitivamente. Ah pá, mas o jogo é fabuloso. Eu só tenho aqui o Tekken 5 e o Tekken 6, mas aqui dentro do Tekken 5 tem o Tekken 1, 2 e 3 de arcade, ou seja, tem aqui 4 jogos num. Tekken 5 já é uma belezura, já é um jogão do caraças, mais esses 3 que é, enfim. E o Tekken 6, que até há muito pouco tempo era o único jogo da série principal que eu nunca tinha jogado. E é um jogo realmente awesome. Só tem um problema. Ou melhor, tem dois problemas. O primeiro problema é que a história do jogo tens que ir fazer no modo Tekken Force, que é um bocado. Ah pá, é um bocado estranho, né? Tipo. Não é que seja. O Tekken Force é fixe, o problema é que ele chega a ser repetitivo, né? E depois o boss final desta merda. Hum, é assim. Katsuhiro Arada, criador do Tekken, ou melhor, diretor de produção do Tekken, qual é que foi a ideia de meter o Azazel como boss final? É que esta merda, aquele gajo, opa, eu não sei quem é pior, se é o Azazel ou se é o Jinpachi do Tekken 5, outro, lá está, outro. Mano, mas o Azazel ainda assim é bem pior que o Jinpachi, porque o Jinpachi dá para derrotar. O Azazel é quase impossível, tu tens que ser muito bicho para derrotar o Azazel. Mesmo, até jogar com o Jin e com o Kazuya, que é os mais, não digo que é os mais fáceis de jogar, mas os mais fortes a série. Este negro para derrotar o Azazel é bem difícil, é bem normal. Ele é um gajo bem forte. No Tekken 7 também tem o Heihachi, também é bem forte. Mas mano, caramba, o Azazel é bem difícil, Jesus. O que um bicho fodido para passar o Azazel. Mas é um jogo muito bom, sem dúvida, muito, muito bom. E o Tekken 5 também é espetacular, também é muito bom. Mas ainda assim há um Tekken que eu também gosto bastante, que a maior parte da malta não curte, que é o Tekken 4. Eu gosto bastante do Tekken 4. Mas os meus Tekkens favoritos são este aqui, o Tekken 5, mais concretamente a versão Dark Resurrection, que já é para a PS3, para quem não sabe. E provavelmente o Tekken Tag Tournament, o primeiro Tekken Tag, é muito fixe o Tekken Tag. E este Tekken 8 provavelmente vai superar estes dois, que eu sei que vai, em termos do meu grau de favoritismo, se assim podemos dizer, porque o Tekken 8 tem tudo para ser o melhor Tekken de sempre. Vamos então passar para os RPGs. Temos aqui Kingdom Hearts da Squaresoft. E vocês, Squaresoft? Sim, Squaresoft. Não é Square Enix, é Squaresoft. Na altura não havia Square Enix, é Squaresoft, depois é que mudaram o nome. Kingdom Hearts, que era um jogo que eu lembro que a minha prima Ana, que também se veja a ver isto, prima. Um abraço, um beijinho para ti. Kingdom Hearts é um jogo que mistura muito do que é Final Fantasy antigo e personagens da Disney. É uma mistureva que parecia ser um bocado estranha, mas que acabou por dar muitíssimo certo. O que não deu certo é a timeline de Kingdom Hearts, que é das coisas mais bizarras que existe. Até hoje eu desafio alguém nos comentários a dizer toda a timeline, quase, tipo, sem pesquisar. Malta que jogou Kingdom Hearts, digam-me a timeline sem fazer pesquisa. É que é confuso para caraças. Tem muito jogo. Kingdom Hearts tem pai de 10 ou mais jogos, acredito eu. Porque eu sei que tem os três principais, o 1, 2 e o 3. O 3 recentemente até que é da PS4. Tem um para a PSP, outros, tem uns para a DS. Tem muitos jogos, mesmo. Tem um para a Game Boy, é muito jogo. Mas este primeiro Kingdom Hearts, até hoje, muita malta não curte. Diz que é um jogo que envelheceu mal. Eu acho que não. Eu acho que não. É um jogo muito bom, sem dúvida. É um jogo bastante bom. Mas claramente que na PS2 o melhor é o 2, sem dúvida nenhuma que o 2 é o melhor. Mas o primeiro ainda assim é um jogo muito bom. Muitíssimo bom. Aqui o disco é muito bonito por acaso. Aqui o Sora com a espada do Miga, que eu esqueci-me do nome da espada. Por acaso esqueci-me do nome da espada. Deixa eu ver como é que se chama aqui a espada. Deixa eu ver se diz. Mas geralmente diz aqui o nome da espada. Por acaso não diz.
Não diz, diz que os nossos vilões são os Heartless, e é verdade. Ah, é a Keyblade, ok, exatamente, a espada-chave, né, Keyblade. Esta personagem sei que vai ter muita importância no jogo mais para a frente, que é o nosso amigo do início. Esta aqui também é muito fofinha, por acaso. É pena ver o que acontece com eles. E aqui os nossos amigos principais da série, que é o Pateta e o Donald, que e nosso objetivo é resgatar o Mickey que é raptado. O Mickey é raptado. O Mickey que é o rei lá do reino deles, não é? Não sei se ainda não. Mas acho que Kingdom Hearts é uma série muito boa. Só que lá está, eu ainda não explorei tanto, que ainda não joguei muitos jogos. Tenho que jogar. Continuando na Square, temos Final Fantasy X. E aqui uma representação de Final Fantasy que eu sou super fã, by the way. Os únicos Final Fantasy que eu joguei até hoje foi este, o 7 original, o 7 remake e o Final Fantasy XII. E os que eu joguei, o que eu mais curti foi o 7 e este. Este aqui, ele tem uma temática diferente dos outros Final Fantasy, porque este aqui é um Final Fantasy mais temática oriental, enquanto os outros, portanto, o 7 e o 12 são muito temática europeia. Portanto, o 7, o 12 já nem tanto, mas o 7 é muito temática europeia e este aqui não. É um jogo lindíssimo, sem dúvida nenhuma. Foi o primeiro Final Fantasy da era PlayStation 2. E isto liga outra vez. Ok. Foi o primeiro da era da PlayStation 2. Tem uma trilha sonora lindíssima, lindíssima mesmo. Tem um protagonista que, se calhar, para muitos, e para mim inclusive, não é acho grande coisa. Acho que o Tidus é o Tidus. É um chato do caraças, meu. Está sempre. Ele é muito. É um pouco ranhoso. Mas o que vale esta menina que está na capa, que é a Yuna, que ela é muito fixe. E o resto da equipa, o Arca, a Lulu, etc. Pá, é muito fixe. A Rico. É um jogo muito bom. É um jogo muito bom. É um jogo que eu considero ser um pouco linear. Os mundos muito lineares e tudo mais. Só que os mapas são um pouco grandes, dá para explorar bem. Se consegues explorar bem, consegues benefícios muito bons no jogo. Os bosses deste jogo são difíceis como a puta que pariu, que é mesmo assim dá vontade de pegar no comando e espetar na parede e sei lá, fazer mais o quê. Especialmente aqueles bosses opcionais, mas mesmo os bosses mesmo são bem complicados. É Final Fantasy, né? É suposto ser assim. Mas é um jogo muito bom, sem dúvida. Mas aqui é uma menção honrosa à série Final Fantasy, que eu sou bastante fã. Sim, esta é a versão Platino, não é a versão normal do jogo. E digo já, pessoal, esta é a capa americana do jogo e esta é a capa japonesa e europeia. Digam nos comentários qual é que é a melhor. Eu acho que não é preciso. Nem precisava, que a resposta vai ser praticamente unânime, mas vamos ver. Digam-me alguma coisa. Se quiserem, claro. E então passamos então para o último, que é a série Dot Hack. Neste caso aqui, Dot Hack Infection, que é o primeiro jogo desta série. E o que é então Dot Hack? Dot Hack é uma série de jogos que basicamente é assim. Na PlayStation 2 tivemos cerca de 7 jogos desta série, 7 jogos. Sendo que os primeiros 4 são todos do mesmo jogo, só que picados em 4 jogos. Já na altura havia essa história de picar os jogos por expansões, só que aqui eram 4 jogos separados. Porque aqui vocês veem, diz aqui parte 1. Não diz só Dot Hack Infection, diz parte 1. O jogo tem uma coisa curiosa, que ele vem com o jogo, claro, né? E vem também com um OVA, é anime, é verdade. Cada jogo vem com um OVA, que é uma história própria. Este caso é o In the Case of My Minase. E não são assim OVAs lá grande cena. Mesmo a animação não acho que seja grande coisa. Mas ainda assim é interessante ver estes brindes, acho isso muito fixe. Aqui a parte de trás do jogo, esta personagem, a Elba é muito fixe. Acho que é a melhor personagem do jogo, pelo menos para mim. Ela é muito, muito fixe, por acaso, gosto bem dela. Aqui a Black Rose e o nosso protagonista então. E esta menina que está aqui na capa é a Aura. E vocês, então, mas o que é que consiste a série Dot Hack, né? Neste caso, esta primeira série. Dot Hack basicamente é um jogo onde nós controlamos um rapaz de que ele se chama
no jogo Kite, agora não sabes como é que ele se chama na vida real, e um amigo nosso que é o Katsuhiko, isto é o nome original, ou melhor, Yasuhiko, ele convida-nos para jogar um jogo de computador que era à altura a grande febre do jogo de computador da época, que se chama The World. E grande nome, o jogo chama-se The World. Um, ele vai jogar, eles vão para uma dungeon e lá aparece esta menina, a Aura, a fugir de um monstro. Nós, oh diabo, o que é que se passa aqui? E eles são teleportados para um mundo que nem existia no jogo, era um mundo que só certas pessoas lá do mais alto do jogo podiam aceder. E lá nós somos atacados, o Yasuhiko morre no jogo e entra em coma na vida real. O nosso objetivo do jogo então é, através das dungeons, vamos conhecendo outros jogadores, vamos então derrotando os bosses do jogo, que basicamente é tudo uma espécie de tentáculos que vai dar tudo ao mesmo, vai dar tudo a um certo boss. É assim, é um jogo bem difícil, é um jogo bem complicado. E bem confuso, digo já. Não é um jogo muito fácil e muito apetecível de jogar para qualquer pessoa. Tem uma história muito boa, sim senhora. Os gráficos também não são assim grande coisa porque são jogos de 2001 e 2002. Sim, porque a primeira e a segunda parte são de 2001, a segunda parte já, e a terceira e a quarta é de 2002. Não são gráficos por aí além, nem por isso, mas isso para mim não é o que me chama mais a atenção num jogo. A história é awesome, mas é um jogo que frustra bastante a qualquer pessoa menos experiente neste tipo de jogos. E depois tem uma temática, tem uma coisa que me enerva mais, que é os tais dos bugs do jogo. E não são bugs que qualquer jogo tem, mas sim bugs propositais que faz parte da história do jogo. Que alguns bosses têm os dados corrompidos. Ou seja, eles são praticamente imortais. Mas vocês possuem uma habilidade que se chama Data Drain ou Data Drain, que permite remover esse bug e conseguir derrotar o boss de forma normal. Então isso é fácil. É fácil o caramba, porque até vocês poderem usar o Data Drain, vocês vão apanhar muito e morrer muitas vezes. E acreditem no que eu vos digo. E itens de ressurreição vocês já vão obter mais para a frente no jogo, não é no início. E pessoal, vocês não imaginam a frustração que eu passei tanta vez a jogar isto. É muito complicado mesmo. É um jogo muito difícil, também depende muito da sorte que tu tens. É um jogo bem complicado e eu aziei mesmo com ele. Apesar de gostar dele, aziei com ele. Portanto, para já fica aqui na coleção e não lhe vou tocar tão cedo, porque eu não quero estar-me a chatear mais vezes nenhuma. E assim então termina a minha pequena coleção de videojogos que eu tenho aqui na minha estante. Eu tenho outros jogos, só que em exato é FIFAs e PES e etc. E acho que são jogos que, não sei se vocês querem ver esse tipo de jogos, porque são jogos bem comuns e bem repetidos, portanto não acho que não vale a pena mostrar muito disso. Espero que tenham gostado. Se tiverem algum jogo que vocês não conheciam e passaram a conhecer e até gostaram, pessoal, se vocês quiserem dizer alguma coisa, digam. É fixe de ouvir. Mas se vocês não quiserem também não faz mal. Aqui, como já disse, se vocês veem, assistem, gostaram, dão like, se gostaram ainda mais, dão sub, se não gostaram, podem ir, não há problema nenhum, não falta aí canais de YouTube para vocês assistirem. Até porque se calhar o meu tipo de vídeos não é o mais apetecível, porque eu não tenho qualquer tipo de edição, simplesmente mostrar o que tenho numa câmara. Mas para agora, para começar, acho que não é mal, portanto é isto. Até uma próxima, pessoal, tudo bom para vocês.